Fala, turma. Falar aqui do KNRI, fundo imobiliário ali híbrido, com 4,5 bi de patrimônio. Muita gente não gosta do fundo, reclama, mas o fundo é um fundo de segurança. É aquele fundo que tu coloca na carteira, prezando pela segurança da sua carteira, né? O pessoal reclama que paga muito pouco, o yield, né, é baixinho e tudo mais. Só que tem que entender que em fundos como esse aqui, do KNRI ou como HGLG, eles não são para ficar pagando muito, não. São fundos voltados mais à segurança do investidor. Pensa que se você está assistindo esse vídeo e está na fase de montar a carteira, está na fase de acumular, né, vai chegar um momento que você vai estar do outro lado. Qual é o outro lado? Vai usar os dividendos, seja para complementar a renda ou para até viver da renda, dependendo aí do quanto você vai conseguir investir ao longo de uma vida. E automaticamente, quando você chegar do outro lado, de viver da renda ou usar como complemento, o que você vai querer? Segurança. Você não quer saber de repente estar recebendo de um fundo imobiliário R$ 1.000 em dividendos, e aí no outro mês, por causa de inadimplência de CRI, ou porque o fundo era um fundo monoativo ali, um fundo mais passivo, só tinha um inquilino com um imóvel, e por isso ele também acabava pagando um yield um pouco mais alto, ele carregava aquele risco, a cota negociava mais baixa, e de repente a cota simplesmente, o aluguel simplesmente acaba, né? O inquilino não vai renovar. Então, assim, KNRI é isso, é segurança. E sempre tem que entender que as comparações que eu faço, eu pelo menos aqui, eu não fico comparando fundo imobiliário de tijolo com CDI, com IFIX. Por que eu não comparo? Porque eu estou buscando renda com os fundos imobiliários. Tem o risco da renda variável aqui? Tem, então eu deveria buscar comparar com outras frentes de investimento? Sim. Só que eu comparo com os imóveis, aqueles tradicionais, eu vou chamar assim, aqueles da minha cidade. E eu, por exemplo, tenho uma sala comercial alocada. Qual é o meu risco aqui? Um único inquilino. Uma única sala de 100 metros quadrados. E eu tenho essa sala, antes que alguém me pergunte por que eu não vendo, eu tenho essa sala porque era meu estúdio de treinamento, tá? Eu trabalhava por muitos anos como personal trainer, parei lá em 2017 para 2018 e me dediquei aos fundos imobiliários. E aloquei a sala, né? Desde lá ela está alocada para o mesmo locatário. Então, só que eu sempre tenho esse risco. Então eu faço essas comparações com os fundos imobiliários, eu tenho uma diversificação absurda. Fora que o aluguel que eu recebo aqui, ele é minúsculo, comparado ao que eu consigo com os fundos imobiliários. Certo? Aqui é difícil conseguir mais que 0,35, 0,40, né? E ainda tem o imposto de renda, coisa que eu não tenho aqui, né? Então, fundo imobiliário de tijolo eu comparo sempre com imóveis tradicionais. Quanto eles estão pagando, eu faço isso. E aí, quanto eu conseguiria numa sala comercial aqui, ou mesmo no litoral, Balneário Camboriú, que eu sou de Santa Catarina, Meia Praia, se eu fosse comprar uma sala por lá, que são regiões bem agitadas, movimentadas, Gramado, em Rio Grande do Sul, se eu quisesse uma sala no centro da cidade, quanto eu pagaria aquela sala e quanto eu conseguiria de aluguel. E ainda tem todo o risco. Qual é o risco? O outro risco, né? O risco de eu estar localizado numa única região com um único locatário. Então eu coloco na balança, tá? Por isso que eu tenho o KNRI em carteira e eu não vejo problema de pagar menos, porque ele tem mais de 150 locatários aqui dentro do portfólio, uma quantidade significativa de imóveis. Porém, eles andaram comprando mais lajes, eu vou falar disso, que eu sinceramente espero que a gestão do KNRI dê uma olhada para isso e mude o fundo conforme ele for crescendo, né? Então aqui nós temos indicadores bons, né? Vacância reduzindo, e o KNRI fazendo nesse sentido um trabalho bem significativo, né? Aqui nós temos a rentabilidade do fundo desde a primeira emissão com 311%, comparando aqui com o CDI, com o Ibovespa. Aqui que vem um ponto que eu quero falar, né? Receita por tipologia. Eles aumentaram, né? O logístico, até pouco tempo atrás, era onde possui a maior concentração de receita. E eles andaram comprando novos imóveis de escritório. E aí a receita maior ficou aqui. E o fundo ele tem duas alavancagens, né? Ele tem para pagar. Uma delas ainda não, vai ser paga a partir de 2027, 2028, a gente já vai ver isso. Só que eu vejo que o escritório sempre é um segmento que tem mais risco, né? Então, um fundo que começa a se alavancar, ele pode trazer um risco maior. A gente compara com o PVBI 11, não é o caso do KNRI, antes de mais nada. Já vou falar sobre tudo isso aí também, tá? Mas que nem o PVBI 11, a gente pega que está com uma vacância lá bem significativa, é verdade. Em compensação, eles não têm nenhuma alavancagem, então eles não precisam se preocupar com essa questão ali de ficar pagando juros, tirar o dinheiro do aluguel para pagar os juros, né? Depois arranjar dinheiro para pagar a amortização e tal. Então eles não têm essa preocupação, né?
Então eu espero que no futuro o KNRI, ele é considerado um fundo híbrido, que ele faça ali o que o ALZR faz, né? Comece a buscar outros tipos de perfil de imóvel. Isso melhoraria ainda mais a visão que os investidores têm do KNRI, né? Principalmente para o pessoal que está chegando. O pessoal que chega, ele não olha para o KNRI porque fundo paradão, fundo de logística com escritório, yield baixo e tal. Só que isso aqui é segurança. Só que eu espero que a gestão não aumente ainda mais a receita por escritório, né? Eu acho que isso aqui até está alto demais. Espero que com o tempo, com novas aquisições, eles diminuam essa receita, né? Eu tenho um receio muito grande com os escritórios, tá? Absorções e carências, então a gente vê aqui que até o fim de 2026, se nada mudar, vai ter mais quase 500 mil a mais de receita aqui. Aqui que a gente vê que os escritórios lá do Rio de Janeiro, que é onde eles poderiam se desfazer, né? A vacância maior vem de lá, 76%, quando a gente olha o escritório. E a gente vê aqui, ó, vacância por portfólio, o logístico, só 2,71%. É o único galpãozinho que tem 3 e alguma coisa ali de vacância. A gente vê que o segmento logístico, ele tá forte, né? Ele tá muito forte. Então a vacância é muito menor. Apesar de que aqui o KNRI faz um trabalho excelente, né? Se a gente comparar, olhar a vacância no portfólio de lajes, né? De escritório aqui de 12,71. Então a gente vê comparado com outros que ela até que não é tão alta, né? O PVBI 11 mesmo está em 15, 13 para 15, mas podendo ir a 23, né? Vai saltar significativamente. Então eu espero aí que o KNRI eles de repente se desfaçam, né? Em um momento propício, obviamente, os juros agora estão muito altos. É bom para quem compra, mas nem tão bom para quem vende. Espero que eles consigam aí de repente achar comprador para diminuir pelo menos essa exposição em lajes e principalmente ali no Rio de Janeiro. Ó, como eu falei, ó, 150 inquilinos aqui, né, mais de 150 inquilinos. Então isso aqui traz uma segurança absurda, né? 13 edifícios com 8 galpões logísticos e quase 800, 750 mil metros quadrados de ABL. É bastante coisa. E aqui nós temos os galpões, as lajes, né, com vacância, né? Em Rio de Janeiro, com 22,5 aqui no Botafogo, com 43, e aqui no Buenos Aires também, no Rio de Janeiro, com 91. Então, uma vacância bem alta, né? Vê que a participação aqui do KNRI é de 100%. E uma vacância quase de 100% no fundo, né? No imóvel, espero que, quem sabe, eles vendam, né? Não entendo do mercado lá do Rio de Janeiro, a gente sabe que o estado é delicado, mas eu espero aqui que, de repente, o fundo levante, vende isso aqui, né? Até levanta uma grana, traz um lucro aqui para o cotista. E quando a gente olha para os galpões logísticos aqui do fundo, os imóveis, a vacância financeira aqui física aqui é apenas de 3,23. Então, nesse espaço aqui que o fundo tem, né, que é a financeira 3,23. Então, assim, bem tranquilo, né? Galpões logísticos, o resto está tudo zerado, né? E aí temos as duas alavancagens que eu falei antes, que eu ia comentar, que está aqui, né? Alavancagem CRI Cabreúva, galpão logístico que está aqui, né? De 150 milhões. Se a gente vem aqui e desce para olhar a questão de grana, o fundo ele não traz essas informações aqui. Podia trazer, né? Detalhe melhor aqui, né? O pessoal do KNRI podia fazer isso, como outros fundos fazem. Então a gente tem que buscar o informe mensal aqui. E aí a gente vê aqui, né? Esse é o último informe, 30/4, não é o do 30/5. Vou tomar ele como base. Então a gente vê que o fundo tem 118 milhões em caixa aqui, se ele precisa, né? Tem mais aqui 304 milhões em certificados, CRIs, que eu imagino que são CRIs conversíveis. Aí o fundo tem mais 160 milhões em imóveis, em imóvel aqui que tem a receber que ele vendeu, né? Então é uma situação que eu diria assim, cômoda, né? Apesar de que aqui o fundo tem os 150 milhões para pagar, e ele tem outra alavancagem aqui pela aquisição desse imóvel que está em desenvolvimento, né? O fundo tem quase 70% de participação, e o volume aqui que ele tem para pagar é de 195 milhões. Então tem carência aqui de 18 meses após o término da obra. O término da obra aqui, a expectativa é para o primeiro semestre de 2026. Então o fundo vai começar a pagar a questão dos juros aqui 18 meses após o término da obra, lá para 2027, né? É quando ele vai começar a pagar isso aqui, a questão dos juros, né? Então assim, vejo que a situação do KNRI é muito tranquila, muito mesmo. Isso aqui é um fundão de segurança, tá? Nada que gera preocupação aí para o cotista. Só isso aqui que eu entendo que o fundo eles poderiam aumentar a diversificação, né? Eu vejo que o segmento de data center está crescendo bastante. Nos Estados Unidos nós temos muitos data centers, nos REITs lá, nós temos REITs só de data center, que é gigante o segmento por lá. E eu acho que no Brasil vai vir isso muito também.
O ALSR, inclusive, se antecipou, tá adquirindo data center, muita gente criticou na época que adquiriu, e eu vejo com bons olhos, tá? A KNRI, de repente, podia começar a olhar até para imóveis urbanos, de repente, mais galpões logísticos, enfim, né? Para, de fato, dizer assim, é um fundo híbrido com bastante diversificação aqui, né? Mas demais aqui, fundo muito seguro e com uma boa qualidade na carteira aqui do KNRI.